Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre TDAH, porque o número com pessoas com TDAH aumentou. E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a doutora Jéssica Martani está aqui com a gente, psiquiatra. Olá, obrigada Pietra. por estar aqui, viu? Eu É um prazer. agradeço, muito obrigada. Falar de um assunto, exato, um assunto tão importante e que muitas pessoas estão procurando saber, né? O negócio tá intenso. Mas antes de a gente falar sobre esse aumento, que eu quero saber sobre esse aumento do diagnóstico, queria saber um pouquinho sobre o TDAH. O que é o TDAH para as pessoas estarem por dentro mais desse assunto mesmo? Vamos lá, Pietra. O que é o TDAH? Ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma alteração que ela vem desde a nossa infância, né? Então, a gente fala muito sobre a nossa própria formação cerebral. Então, assim, não adianta a pessoa do nada, peguei TDAH, ou então, nunca apresentou na infância e diz que, né, e começa a apresentar quando está na fase adulta. Né? Então, assim, a gente tem que ter, sim, algum vestígio disso na infância. E o mais interessante é que o TDAH ele é um transtorno muito recente. Mas assim, é muito recente, a gente ainda tem muito que descobrir, né? Quanto tempo, assim, olha que interessante. dos estudos? Em 1968, era chamada de reação hipercinética da infância. Aí depois, só em 1980, que ele foi para o DSM, que é o código, né, das doenças e tudo mais. Então, em 1980 foi denominado TDA, né? TDA, sem um H. Sem o H. Com déficit de atenção apenas. Déficit de atenção apenas. E depois aí, em meados da década de 90, é que a gente conseguiu definir como TDAH. Então, é um transtorno super heterogêneo, tem várias facetas, a gente ainda tem muito o que descobrir e ele é muito recente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas camadas, né, desse diagnóstico, mas antes, queria até saber sobre esses dois nomes do TDAH, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes era só déficit de atenção. É possível a pessoa ter só TDA e só o TDAH? Como funciona isso? Ou a mistura dos dois? É possível, sim. Então, a gente não fala que é exclusivo, né? Mas tem mais sintomas da desatenção, por exemplo, em alguns casos. Pode acontecer de ter mais sintomas da hiperatividade em outros. E pode ter também um transtorno misto. Então, e aí, lógico, a gente também conta com fatores de personalidade. E aí que a gente vai construindo esses sintomas, né? Ou o jeito que essa pessoa foi criada também. Eu costumo dizer que o TDAH, ele só é um transtorno quando ele gera problemas na nossa vida. Tem muitas pessoas que têm TDAH, mas que conseguiram, né, com uma boa criação ou com as ferramentas necessárias, conseguem ter uma vida muito boa, muito aí, tranquila, né? Então, agora as pessoas que têm esses prejuízos, são prejuízos aí importantes que podem prejudicar a vida, tanto do trabalho, nos relacionamentos. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu li também que atrapalha muito as relações interpessoais. Isso para mim foi até novidade, porque quando a gente fala sobre o TDAH, a gente fala sobre essa dificuldade de se concentrar no trabalho e tudo mais, mas eu descobri que também tem a ver com a comunicação. Quais são as consequências do TDAH na vida das pessoas, assim, de fato? Então, em relação a relacionamentos, então, o que a gente pode pensar? Então, são pessoas muito distraídas, que têm dificuldade de organização. Então, por exemplo, vai estar no relacionamento conjugal, às vezes pode, inclusive, deixar o parceiro ou a parceira mais sobrecarregada, porque o outro tem que fazer tudo, porque esquece de pagar a conta, porque é bagunceiro. Temos, é muito esquecido, então distraído. Então, isso é um ponto. Outra questão é a questão da impulsividade. Então, hoje a gente sabe que o TDAH ele tem uma questão de dificuldade de controle de impulsos. Então, fala coisa que não deve, quando viu já falou, quando ficou nervoso pode ter explosões. Eu não sabia disso. Isso pode acontecer muito. A gente fala muito sobre essa questão dessa... A gente tem que ter um filtrinho, né? Que a gente
se regulariza e pensa, não, isso não faz sentido, não vou falar agora. Não vou falar agora. Exato. O TDAH ele tem uma dificuldade nesse filtro, então acaba sendo mais impulsivo. Então, nos relacionamentos interpessoais, a pessoa está falando, aí a pessoa que tem TDAH não deixa o outro falar, ou então acaba interrompendo. Isso pode ter a visão de que é uma pessoa, né, que não tem educação, mas não é isso. É uma dificuldade de controle de impulso, dificuldade de esperar a sua vez. E olha que interessante, Petra, quando a gente é criança, essa hiperatividade e essa impulsividade, ela aparece de outra forma. Então, a criança não consegue ficar parada, a criança anda para um lado para o outro e grita. Conforme a gente vai crescendo, esses sintomas eles vão se modificando, a gente vai tendo novas ferramentas para lidar e, claro, né, quando a gente vai crescendo, a gente vai sim se moldando. E essa hiperatividade da criança, no adulto, fica sendo com uma sensação de inquietude, uma sensação de tédio, uma sensação de ansiedade, né? E muitas vezes a gente pode falar sobre essa questão dessas impulsividades. Outra coisa interessante, em torno aí de 30% a 50% das pessoas que têm TDAH podem ter aí uma chance aumentada de ter transtorno de compulsão alimentar. Caramba! Então são várias camadas. Várias camadas. Então quando a gente fala de impulso, é impulso de várias questões. Impulsos pode ser da parte sexual, da parte de compulsão alimentar, da parte da gente ser mais agressivo, da parte da gente tomar decisões que não são, né, muito por bem impulsividade, pensadas. assim, né? Isso pode gerar diversos problemas, tanto nos relacionamentos interpessoais, quanto no trabalho. Então, hoje a gente observa, o tédio é tão grande, tem dificuldade de ficar num único trabalho, então não consegue se manter, né, nas rotinas. Então, nós temos graus, né, do TDAH, e esses são alguns, né, que a gente pode citar também. Então, existem graus menores e graus maiores no TDAH. Existem. As pessoas podem ter o TDAH levinho e tem gente que tem o TDAH que é mais forte. Isso existe. Assim como tem o autismo de grau 1, grau 2, tem esses graus também no TDAH. Na verdade, como que a gente fala sobre essa questão do TDAH? Dependendo da vida da pessoa, tem pessoas que têm TDAH, mas que conseguiram se dar muito bem. Porque, enfim, por exemplo, tem um trabalho que não tem tanta rotina, se adequou para ele, ou então é o próprio dono do próprio negócio, ou foi para a área de criação. Claro, muitos TDAHs são bem criativos, tem outras camadas que a gente também correlaciona com pessoas mais introvertidas, mas enfim, dependendo do meio ambiente daquela pessoa, aquele meio ambiente pode adequar mais essa pessoa. Entendi. E aí facilita a vida dela na questão do transtorno. Então, às vezes, pais que conseguiram também usar técnicas, né, para fazer com que essa criança ela consiga se organizar melhor, uma psicoterapia desde sempre, tudo isso vai deixando com que essa pessoa ela fique mais funcional. Mas a gente nasce com TDAH. No caso, as pessoas que têm TDAH desde criança ali do nascimento. Não existe essa questão de peguei TDAH, tipo, isso não existe. Não existe. Mas é uma questão genética? Como que funciona? Uma questão genética, em torno de 75% a 80% é passado por questões genéticas. Então, geralmente são, né, parentes de primeiro grau. Então, é uma questão genética, sim. E o que a gente percebe? Algumas alterações em alguns neurotransmissores cerebrais, como a dopamina, por exemplo, que ela tem a ver com os nossos sistemas de recompensa. Então, no TDAH, ele não aguenta passar por um período mais tedioso ou com mais esforço para depois ter um benefício lá na frente. Ele tem mais dificuldade, não é que ele não consegue, ele tem mais dificuldade. Então, precisa de uma recompensa imediata. Né? Então, por isso que é mais fácil ser procrastinador, em atividades às quais ele não gosta, tem mais dificuldade de exercer tudo aquilo.
Então, esse é um dos pontos, os neurotransmissores cerebrais. Outra vertente das teorias fala muito sobre a dificuldade de conexão do lobo frontal, que esse lobo aqui é o lobo onde a gente faz as escolhas, é o lado onde a gente racionaliza as coisas. Então, essa conexão do lobo frontal com áreas mais internas e mais primitivas do nosso corpo, que são as áreas, né, De ser impulsivo. De ser impulsivo, as áreas da luta e fuga. Então, essa conexão talvez estaria aí alterada. Tem essa, uma das vertentes. Outra vertente é da poda neural, que por volta dos 6 anos a gente perde alguns neurônios e depois as pessoas que reestruturariam de novo esses neurônios, elas conseguiriam não ter o TDAH. Enfim, tem várias. A neurociência é muito linda, né? É gigantesca de conhecimentos, assim, né? É gigantesca, mas a gente sabe que é uma alteração neurobiológica. Então, ela tem a ver com o nosso desenvolvimento, com a formação do nosso cérebro. Tanto que, geralmente, a gente faz o diagnóstico por volta aí dos 6 anos né, de idade. Pode fazer antes? Alguns casos, sim. Mas, geralmente, por que a gente coloca esse marco? Porque é onde a gente fala da nossa formação, né, da primeira infância e da formação estrutural também, né, uma das fases da estruturação cerebral. Então, não dá para ter certeza se tem ou não antes dos 6 anos. Sim, porque a criança antes dos 6 anos, ela tem também dificuldade de controle de impulso, dificuldade de ficar sentada. Então, isso é muito comum da infância. Então, a gente precisa ser muito criterioso para não dar chama de sobrediagnósticos, né? Ou seja, diagnosticar demais, porque também é fase, é da criança. E aí também a gente tem que observar, porque muitas vezes só o pai e a mãe acham isso. Aí vai na escola, não, mas na escola ele é ótimo. Então, tem que observar todas essas questões também na criança. Então, questão dos pais, da criação, tudo isso é super importante. Do ambiente que ela vive e tudo mais. Mas assim, isso é na infância. Tem gente que descobre quando tá adulto. Teve uma amiga minha que descobriu, aos 27 anos, descobriu que tinha TDAH, assim. E falando, mano, e ela falou com a mãe dela, como você não prestou atenção na minha infância? Mãe, pelo amor de Deus, como que eu ia saber? A mãe tem também. Quero falar. Deixa no ar aí, hein? Deixa pra lá. Nem conheço, deixa pra lá. Mas como lidar com isso, assim, quando você tá adulto, sabe? Legal. Porque você falou que tem essa diferença de quando você é criança para quando você é adulto. Porque a hiperatividade já começa a aparecer de uma forma de ansiedade, de tédio, enfim. Mas como lidar com isso na fase adulta? É diferente. E olha que interessante. Por que na infância é mais os meninos que são diagnosticados? Porque eles são hiperativos. E a hiperatividade, ela incomoda pai, incomoda a mãe, incomoda a escola. Então, o que acontece? Os meninos, eles acabam tendo um benefício, vamos dizer assim, porque eles acabam tendo essa apresentação e acabam sendo mais diagnosticados. As meninas, elas têm uma questão muito da parte da desatenção. Então, desatenta, destrambelhada, sabe? E aquilo vai passando. Isso, lógico, pode acontecer também, né, no sexo masculino, e aí são esses que a gente vai, com o aumento das demandas da vida adulta, então, começou a trabalhar, precisa ter agenda, essa vida que a gente leva, que a gente é multifunção, tá aqui, tá que não ali, tem uma rotina, é tudo flexível, é verdade. Atiram, né, um monte de informação na gente, então, com as demandas do mundo adulto, aí sim pode começar a aparecer essa grande dificuldade. Nossa, eu sou muito desatento. Nossa, eu sou tão desatento que eu me perco nos lugares. Ou então eu dou muito fora, passo muita vergonha por desatenção minha, por, às vezes, né? E aí a pessoa começa a sentir tanto o julgamento dos outros, quanto o julgamento de si mesma. Então, uma autoestima mais baixa, uma dificuldade de relacionamento, dificuldade na escola, faculdade, no trabalho. E aí, como a gente tem falado muito sobre isso, a mídia em massa tem falado sobre isso, as pessoas estão vindo bastante aí no consultório para ser diagnosticada. Para
para fazer, né, pra gente ver se realmente é isso, se é outra coisa. Então, tudo isso é super... eu acho que tem vindo mais nesse sentido, né? Hoje eu pego bastante adulto porque não era muito falado. Exato. Agora as pessoas tá tendo essa liberdade de falar. E tem gente falando, nossa, eu tenho realmente essa falta de atenção. Mas existe até uma questão, como não confundir a falta de atenção, então você ser muito elétrico com o TDAH? Porque às vezes você não é, se você não tem o TDAH. Sim, sim. Mas muitas das vezes você fala, não, acho que eu tenho sim porque eu sou desatenta, mas talvez só seja algo da sua personalidade ali. Isso existe, de fato? Todos nós estamos mais desatentos devido ao mundo moderno. Então... O uso de celular. Ajuda, né? Então, assim, antigamente, a gente tinha aquele estímulo. Você assistia uma aula de lousa. Hoje em dia, eu tenho até parentes mais novinhos, eles não conseguem assistir. Por quê? Porque você tá na rede social, é TikTok, é Instagram, você dá um clique e você tem uma recompensa. Você fez qualquer coisa, você tem uma recompensa. Então, o que acontece? Tá mais difícil viver no mundo real. Tá mais difícil. Por isso que falam muito hoje sobre jejum de dopamina, que tem suas camadas de complexidade, mas é justamente por isso. Hoje a gente tá numa enxurrada de dopamina num cérebro que não evoluiu tanto assim. Nosso cérebro, ele ainda não vou dizer que ele é arcaico, mas a evolução biológica, ela continua a mesma. Então a gente tá sobrecarregado de um monte de informação, de um monte de estímulo. E é claro, Petra, que a gente vai assistir uma aula, vai ser mais difícil. As crianças, muito mais difícil. Tanto que em alguns países, como Coreia, o celular, na sala de aula, coloca lá numa caixinha, tipo, proibido, né? Proibido. E tá certo. Porque as crianças estão com cada vez mais dificuldade de tolerar o tédio. Gente, a vida real, ela é isso aí. Exato. É rotina, é um trabalho que é parecido, a gente não tem essas recompensas tão assim. Então, hoje a gente observa o quê? Muita frustração, intolerância a qualquer não, intolerância a qualquer coisas que não são super prazerosas, super recompensadoras, e a vida não é assim. Então, e todo mundo achando que tem TDAH. E não é verdade. Então, a gente precisa fazer uma análise muito grande disso tudo. Uma análise muito grande, porque na maioria das vezes não é TDAH. Como que a gente descobre? Na maioria das vezes, aí é um super... estudo! Um super estudo, porque na maioria das vezes a pessoa está ansiosa. O que é ansiedade? Pensamento acelerado, preocupação, cabeça da gente que não cala a boca nunca. E é lógico que a gente não vai ter foco. A gente não vai ter atenção. Por a gente não ter foco e não ter atenção, a gente não vai ter memória, ou seja, você não vai ter estímulo para pegar aquela informação e armazenar. E processar ela. Então, na maioria dos casos, nós somos o país mais ansioso do mundo. Na maioria dos casos, quem vem para mim tem ansiedade. Né? E como que a gente... Porque muitas vezes pode ter, né? Ansiedade com TDAH... Como que a gente diagnostica? Ótimo. Então, assim, a primeira parte é a gente excluir os outros diagnósticos. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem ansiedade acaba sendo uma nuvem escura. A gente não consegue enxergar o que tem por trás. Então, tem ansiedade? Tratar primeiro essa ansiedade. Tem depressão? Tratar primeiro a depressão, porque depressão também faz você ficar desatento, faz você ficar com tédio. Exato. É muito parecido. Outros que a gente precisa também descartar, transtorno de personalidade borderline, nas quais as pessoas elas cursam, né, com impulsividade, cursam com uma série de questões que também parecem, transtorno afetivo bipolar. Então a gente tem que fazer uma análise muito grande em relação a isso. Por isso, assim, gente, não se autodiagnostiquem. Ótimo. Não façam isso. A gente, quando está na faculdade, quando a gente está na residência, na formação de psiquiatria, todas as aulas a gente achava que tinha também. Eu devo ter. Eu devo Porque ia falando sobre diagnóstico, ai meu Deus do céu, eu tenho isso, hein? Certeza. Então, assim, deixe que um responsável, um médico, faça esse diagnóstico, uma pessoa apropriada. Porque são doenças, são transtornos complexos, são transtornos que eles
tem, né, esses sintomas Parecidos, né? que eles ficam com confluência de sintomas. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, o efeito diagnóstico é uma história clínica muito descritiva. Como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, como é que é a sua vida no ambiente ocupacional, no ambiente educacional. Muitas vezes a gente chama outras pessoas da família também. Então chama o pai, chama o marido, chama a esposa, para a gente entender o que é isso. E entender que ponto que esse transtorno te traz realmente um transtorno. Porque muitas vezes o tratamento, ele é mais... Aliás, ele sempre é psicoterápico. A pessoa precisa entender quais são as dificuldades dela, entender aonde que está o grande caminho, o grande problema. Porque não tem cura, né? TDAH não tem cura. Ele tem tratamento, e eu costumo falar muito sobre... A gente precisa também se auto-entender, se auto-acolher. Então tem coisa que a gente se acolhe, dá risada da gente mesmo, isso é importante. A gente não foi feito para estar em quadradinhos, caixinhas, em folhinhas, né? Exato. né? Então é bonito a neurodiversidade, são pessoas criativas, são pessoas que têm as suas diferenças, a gente não é obrigado a ser igual a todo mundo. Então, alguma dessas questões, o que a gente faz? A gente se olha né, e se aceita. Né? O que a gente perceber, não, isso realmente eu não acho que é legal e tal, a gente me vai atrapalha. Né? Então, psicoterapia... dentre elas, a gente fala muito da cognitivo-comportamental, que vai ajudar. Então, eu tenho dificuldade. Toda hora que eu vou no shopping, eu me perco no carro. Eu não sei onde que tá a garagem. Né? Então, vai te falar algumas técnicas. Eu não consigo estudar porque eu não tenho organização. Opa, então vamos pegar a tua agenda, vamos olhar os seus horários. Criar uma rotina. Criar uma rotina. E aí, também a gente pode fazer o uso de medicações, porque, como eu falei, é uma doença, um transtorno, né? Neuroquímico. Então, pelas novas questões aí da farmacologia, a gente faz o quê? A gente mexe nos centros dopaminérgicos, nos centros de recompensa. Então, aí é o que a gente faz esse tratamento. Mas a gente estava falando do aumento. Teve um aumento nesse diagnóstico das pessoas com TDAH. Por que esse aumento? A gente estava falando aqui que é porque as pessoas estão tendo conhecimento mesmo do transtorno. Com certeza. Mas você notou algo a mais do que só esse conhecimento? Olha, pelos estudos, o que a gente observa é, de fato, essa alta procura. Essa alta procura, será que eu tenho? E aí acaba tendo essa maior procura e também esse maior estudo sobre. Mas eu acho que uma coisa interessante, Petra, que a gente pode falar, é sobre essa loucura, vamos dizer assim, por produtividade. Então hoje todo mundo tem que ser produtivo, as pessoas têm que dar conta de tudo, ninguém pode ser esquecido, você tem um monte de coisa para fazer, você não pode esquecer. Você tem que ter uma atenção perfeita, você tem que fazer exercício, você tem que estudar, você tem que ser rico, você tem que... Então, isso também, que é uma coisa muito da sociedade uma moderna, pressão muito absurda, né? Faz com que a gente que não está nesse patamar ache, não, então deve ter alguma coisa. Como é que pode? Todo mundo que olha nas redes sociais é rico, é sarado, é inteligente, consegue fazer muita coisa, consegue dar conta de tudo, verdade. Como que eu não? Então, essa comparação tem deixado a gente adoecido e procurando doença. Não só no aspecto emocional, quanto no aspecto físico também. O aumento das pessoas irem para dermatologistas, irem para clínica de estética também. Por conta da pressão. Por conta da pressão, porque a gente se compara muito. Hoje, até falando sobre os rankings, né, da felicidade, tem um ranking que mede isso, o PIB, enfim, tem vários itens, né? Mas muitos dos países que são tidos como os mais ricos do mundo, como os mais felizes do mundo, eles às vezes têm muito mais casos de suicídio e tal. Por quê? Porque a felicidade, um dos pontos mais importantes é a comparação. Você tem uma vida maravilhosa, mas se você comparou com outra,
que está num patamar inexistente, você fala, não, minha vida não está legal. Exatamente. Então, essa insatisfação tem feito as pessoas buscarem mais ajuda. E aí que eu falo muito, gente, sobre a neurodiversidade. A gente também precisa aprender a se aceitar, aprender que as diferenças são muito importantes. Porque senão a gente vai arrumar doença para tudo. Não, gente, tem coisa que não tem que tomar remédio. Tem coisas que é só do dia a dia mesmo. E você tem que lidar com esses desafios. E tá tudo bem. Vamos fazer uma agenda, agora tem um monte de aplicativo legal de organização. De planner, é verdade. Vamos embora. Então, a maioria dos casos que chegam lá no meu consultório, eu quero o remédio X. Não, porque eu quero. Não vai ter. Porque assim, a gente precisa ter uma responsabilidade nesse diagnóstico, entender que medicação, ela é ótima, é maravilhosa, se bem indicada. Se não bem indicada, não tem sentido. E hoje as pessoas são muito imediatistas, elas querem um remédio mágico. Mas organização, as técnicas de produtividade, elas são ao longo do tempo e com muito autoconhecimento. É errando e acertando. É um processo. É um processo. Para fazer dar certo. Mas quanto mais cedo descobrir o TDAH, melhor. Melhor. Quanto mais cedo descobrir, com certeza isso daí é bem melhor, porque já vai criando aí as ferramentas e vai ajudando muito essa pessoa em relação à autoconfiança e à autoestima. Porque muitas vezes a pessoa se diz, eu sou burro, eu sou inferior. Então, os pais já sabendo, né, e fazendo um acolhimento, uma rede de apoio, essa criança, ela tende a ter um desenvolvimento muito bom, muito melhor. Né? Do que um adulto que já passou por um monte de coisa, já se frustrou, já teve diversos prejuízos. E agora que está compreendendo o porquê disso tudo, porque acontece isso, fazer essa análise de antes. Para começar a ver, nossa, onde eu vou melhorar, como eu posso melhorar, é mais difícil mesmo. Eu não consigo fazer faculdade nenhuma, já é o meu terceiro divórcio. Teve um paciente que chegou para mim e falou, doutora, eu não consigo dirigir. Não consigo dirigir, porque minha cabeça não para. Ela não para e eu não consigo prestar atenção, eu não consigo lembrar. Se eu vou no shopping, eu tô andando no shopping, eu já esqueci onde eu voltei. Então, tá muito difícil, as pessoas percebem, as pessoas falam que eu sou avoado. E aí a pessoa fala, eu preciso melhorar. Então, e aí, nesses casos, sim, a gente precisa de buscar ajuda, porque são pessoas que podem ter associação com ansiedade, com depressão, porque o TDAH, ele tem comorbidade de 80% de outros transtornos também. E a gente precisa, assim, buscar ajuda. A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas você falou tanto sobre estratégias, sobre ter uma rotina. Queria que você desse uma dica para as pessoas que estão assistindo essa entrevista e que têm TDAH, mas queria saber se existe uma dica, uma estratégia de fato para que esse TDAH não interfira tanto na vida dessas pessoas. Tá, existem diversas estratégias. Essas dicas, esses tratamentos, eles são personalizados de acordo com a vida daquela pessoa, faixa etária. Então, a gente faz uma análise daquela vida daquela pessoa e, com isso, a gente começa a introduzir as ferramentas. Tá. Então, doutora, eu tenho dificuldade de atenção quando eu estou dirigindo. Então, tem técnicas de memória, tem técnicas que a gente pode falar também sobre a questão da organização. Então, fazer listas, fazer agenda, tudo isso é importante. Mas falar é fácil, né? Fazer que é complicado. Fazer que é complicado. Doutora, mas tá bom, eu sei, mas eu não consigo. Por que não consegue? Porque tudo na nossa parte neuronal, a gente precisa de uma matéria-prima para construir aquilo. Felicidade, a gente pode estar numa vida maravilhosa. Se você não tem a matéria-prima para essa construção, você não tem. E é a mesma coisa o foco e a atenção. Por isso que muitas vezes a medicação ela é importante. Porque ela vai reestruturar essas alterações desses neurotransmissores cerebrais. A gente vai dar a matéria-prima para aquilo se concretizar. Lógico, eu costumo falar que tudo é uma construção, né? Não adianta, Pietra, você ter pedreiro, engenheiro, mestre de obra, se você não tem o cimento e a argamassa. Não tem material para fazer, exato. Só que se você tem só cimento e argamassa, também não vai. Então, é os dois, gente. É psicoterapia, é ferramentas, é rede de apoio, é medicação, se bem indicado. Então, a minha dica principal é, vá buscar um profissional que entenda. Então, um psiquiatra,
o psicólogo também. Então, a minha principal dica é essa, busque ajuda. Busca a De doutora quem Jéssica. entende. A doutora Jéssica. Pronto. Pronto. Onde a gente pode te encontrar, doutora? Olha, eu vou passar meu Instagram, que é o @dra.jessicamartani. Ótimo. Lá tem bastante dica de TDAH, que inclusive é uma das minhas especialidades. E logo mais a gente vai começar a coordenar uma pós-graduação em TDAH Que pela legal. Universidade Anhanguera. Então vai saber mais profundamente ainda. Exato. Legal. E a gente vai trazer bastante informação aí para o público médico. Então, uma das minhas especialidades aí, TDAH e compulsão alimentar também, que ó, estão bem juntos. Ótimo. Então vocês sigam, por favor, doutora Jéssica, para vocês ficarem a par de todo esse assunto. Fica aqui o meu convite para você retornar para a gente falar sobre outros assuntos. Porque eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso, já que hoje a gente tirou várias dúvidas sobre esse transtorno. E assim, obrigada, de verdade. Foi um prazer conversar com você. Sensacional. Mesmo. Muito obrigada. Viu? Gente, obrigada a todo mundo que assistiu. Mais uma vez, siga a doutora Jéssica. Siga Segue também lá. Caras Brasil. Acompanhe tudo, porque vem muito assunto sobre saúde, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.